vive 5 problemas. O primeiro problema é que ela tem um fluxo agudo de sangue, uma hemorragia. Os vasos da parte íntima dessa mulher está se dilatando e está causando essa enfermidade, esse fluxo. E o interessante é que tem problemas na nossa vida que ele amassa o nosso eu, ele amassa a nossa carne. Essa mulher, o interessante é que ela continua vivendo isso, mas o texto diz que ela decide botar a fé dela em ação. Porque não é sobre o que nós sentimos, não é sobre o que nós estamos vivenciando no momento. Aleluia! Ela não decide se prostrar mediante o que ela está passando. Ela decide exercer aquilo porque ela ouviu falar que Jesus ia passar. E a Bíblia relata que a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa. É por isso que quando você chega nesse ambiente, você não chegou aqui em vão, porque aqui você escuta aquilo que alimenta a tua alma. Você escuta aquilo que alimenta o teu... E quem sabe depois de você pisar aqui e ouvir aquilo que você sai mais encorajado. E a tua atitude não é de ficar prostrado, e sim te tocar naquilo que sabe que vai resolver teu problema. Quem sabe alguém saiu de casa vivenciando esse mesmo delito, esse mesmo relato de: Senhor, eu estou sofrendo de algo que eu não sei como resolver, mas eu vou pisar naquele lugar e eu quero te tocar. Olha a atitude de alguém que estava em casa, prostrado, mas decidiu reagir àquilo que estava paralisando. O segundo problema é o tempo que essa mulher está carregando. Porque não é um mês, não é uma semana, não são 12 dias. São 12 anos evidenciando um problema a qual não resolve. E o interessante é que essa mulher, ela não nasceu com isso. Porque quando alguém nasce como aquele coxo que é levado para a porta do templo, ele nasce com a enfermidade e alguém se beneficia daquilo que ele está carregando. Mas ela não nasce com isso. Algo ocasiona dela ficar dessa maneira. O texto é claro em dizer que é 12 anos que essa mulher está passando por esse problema, mas ela ouve que Jesus vai passar. Eu já estou sentindo Deus nessa casa desde quando eu pisei aqui. E o interessante é que todas as vezes que a minha pastora ganhou oportunidade, ela falou: gente, Jesus está na casa. E isso não é jargão, isso é uma evidência, é uma afirmação, é um adjetivo a qual ela sempre usa. Por quê? Porque ela entende que quando ela chega aqui, ela sente a presença dele. E por Jesus estar na casa, eu não sei você, eu falo por mim, há uma necessidade de tocar nele. Eu entendo que todas as vezes a qual eu evidencio Jesus em algum lugar, há uma necessidade de tocar nele. Porque esse tocar aqui não é tocar de apertar a mão, não é tocar de valeu como você está. Esse tocar é um tocar diferente. É um tocar de quem tem secreto, de quem só ouviu falar dele, mas já está cultuando ele desde quando acordou. O interessante é que essa mulher, glória a Deus, tendo gastado tudo, essa mulher não é uma mulher que sofrida, não é uma mulher que não tem aonde cair morta, porque o texto fala que ela está em casa e gastando tudo aquilo que ela tinha com a medicina. Aí o texto relata que o problema é de mal a pior. Você perceba que nem sempre ter recurso, ter renda vai resolver o teu problema aqui. Porque tem gente que acha que, eu conheço isso, mas há uma grande diferença em você ser rico e você ser próspero. Porque prosperidade não quer dizer, riqueza não quer dizer você ter prosperidade. Eu conheço gente que tem dinheiro na conta, é milionário, mas quando você vai ver a vida, não é próspera, nada progride, tudo quebra, a pessoa entra num ciclo de depressão, a pessoa não se sente alegre no Senhor. Como eu também conheço pessoas que vivem o milagre de todo dia que eu tenho que mandar o corpo para alimentar e eles se sentem prósperos. Eu não sei você, mas eu já vivenciei isso, de pisar sobre essa casa, ouvir a voz do pastor. É por isso que a Bíblia fala que a boa ovelha ele
conhece a voz do pastor, que já teve situações, minha esposa não é testemunha, ela vai evidenciar isso, de eu chegar aqui duro, mas ouvir a voz do pastor e parecer que está com dinheiro. E a pastora fala, meu filho, vamos fazer, pastora, vamos entrar pela fé. A gente nem tem, mas ouviu a voz do pastor e falou, pastora, se a senhora falou, Deus está no negócio. Se a senhora falou, o negócio vai acontecer, porque a gente entende a voz do pastor. Sucessivamente, perceba que essa mulher está vivendo um declínio espiritual. Ela está com problema na mente, na alma e no espírito dela. Por quê? Porque mesmo gastando o que ela tinha, ela foi de mal a pior. Isso é lindo, meu irmão Felipe. Porque lendo esse texto, eu percebi esses 5 tópicos, esses 5 exemplos que eu dei a você, que ela tinha motivo para nem querer ir aonde Jesus está. Mas mesmo evidenciando isso tudo que ela passou, o que me prendeu no texto foi que ela não parou. Ela não desistiu. Ela está sangrando, ela já gastou tudo, a alma dela está doendo, e ela ouviu que Jesus ia passar. Ela poderia ficar prostrada, mas ela decidiu ir aonde estava a cura dela. E é muito lindo isso, porque lendo esse texto, eu lembro também de Bartimeu, que tem um problema de visão, mas escutou que Jesus ia passar no caminho. E ele decidiu ir para a beira do caminho, porque o caminho ia passar no caminho. Então, de repente, você estava em casa, mas acreditou, eu vou para um lugar onde Jesus habita, onde ele passa, e eu acredito que mediante eu estar no lugar, quando ele passar, eu vou gritar, Jesus é o filho de Davi. E de repente tem alguém que chegou aqui, e o pastor falou, se 2 vasos ligassem, por que disso, diabo? Porque tem gente que chega e repara, tem gente que não glorifica, e Jesus está falando, se tu chamar minha atenção, eu vou reagir ao teu respeito. Porque é noite de você chamar a atenção do céu, não é noite de ficar prostrado. Essa mulher ela decide romper aquilo que confrontava ela. Por quê? Porque ela, por sofrer essa hemorragia, ela não tinha acesso, ela não tinha direito de chegar até ninguém. Esse problema que ela vivia o excluía de poder conviver com alguém. Mas o texto diz que essa mulher, ela acredita naquilo que Deus colocou no coração dela. Ela ouve falar que Jesus vai passar. E o que essa mulher faz? Ela toma a atitude de ir até ele. Aleluia. Mas essa mulher aqui, minha pastora, não é como Jairo, que é chefe da sinagoga, tem o acesso, pode chegar e se prostra. Essa mulher é alguém que está no anonimato, é alguém que está escondido, mas ela vai aparecer porque Jesus vai apresentar ela, pastor Paulo. Ela está escondida devido à debilidade dela, e ela decide ir por baixo. Enquanto tem gente que precisa subir, porque é pequeno e não tem como estatura para ver como Zaqueu, porque Zaqueu ouve que Jesus vai passar, mas Zaqueu é pequeno e tem uma multidão, e ele decide também fazer sacrifício, porque para ver Jesus, para tocar nele, tem sacrifício. Aleluia! Não tem como chegar até o mestre sem sacrifício. O primeiro sacrifício é obedecer. Não tem como vivenciar Jesus se a gente não obedece a ele. É por isso que ele criou os 10 mandamentos. É para a gente obedecer o que ele falou. Aí a Bíblia fala que Zaqueu sobe para poder ver o Cristo. Aí a Bíblia fala que não é Zaqueu que vê, mas é o Cristo que vê ele. Porque toda vez que a gente sobe achando que vai ver Jesus, ele está no viu. Alguns ele vê em cima, mas lembra também de Natanael que ele vê embaixo da figueira. Zaqueu está em cima querendo ver, Natanael quando aparece, ele fala assim, Jesus fala, não é Natanael que está falando, é Jesus que está falando. Ali tem um homem santo de Deus. Aí Natanael pergunta de onde? Ele falou, eu te vi embaixo da figueira. Alguns precisam subir. Essa mulher é diferente, porque ela decide romper. Ela vai por baixo. Ela vai. Eu quero conjecturar aqui para a igreja. A multidão está apertando ele. Está muito cheio o ambiente, mas ela falou, não, eu vou tocar nele, eu preciso tocar nele. Alguém chegou aqui para tocar nele hoje? Se alguém chegou aqui para tocar nele, ele já está passando aqui. Se alguém quiser tocar nele, é o momento. É a oportunidade de tocar nele agora. Porque ele já chegou aqui, ele já passou aqui. E essa mulher aí por baixo, ela toca na orla dele. E o interessante é que o texto diz que Jesus para. Gente, olha isso, olha o que a fé faz. A
fé não te promove a vivenciar milagres, como a fé, ela faz o teu Salvador parar. A tua fé, eu não sei você, eu falo por mim, e eu já evidenciei também a fé da pastora. A fé faz Jesus parar para perguntar quem nos tocou. Aí Jesus para e pergunta quem me tocou. Aí Pedro olha e fala: Senhor, olha a multidão te apertando. Olha como é que a multidão está em volta do Senhor. E Jesus está falando assim: não, mas não é sobre tocar. Alguém conseguiu tirar de mim o que não é qualquer um que tira. Alguém conseguiu falar comigo de maneira como não é qualquer um que fala. Porque eu já entendi, eu falo isso de coração. Tem orações no secreto que às vezes a pessoa acha que não está sendo eficaz. E eu conheço pessoas que, por ter uma vida de secreto, Deus está levantando, Deus está fazendo coisas tremendas. Porque não é sobre o que as pessoas estão vendo, é sobre o que você entende sobre ele. Porque não adianta eu querer chegar a público, fazer algo, se eu não tenho uma vida de secreto. Quando eu comecei a assumir a liderança do jovem, a primeira coisa que eu perguntei para ele é como é que era a oração dele no secreto. Porque não adianta chegar aqui para cantar e um secreto. Como é que você canta para Deus? Você se doa para Deus, você se nega para Deus. Você tem o teu secreto com Ele, porque Ele quer saber como é que é o teu secreto, porque a Bíblia fala sobre isso. Elias, ele profetiza, e ele fala: segundo a minha palavra, não vai haver chuva nem orvalho. Aí a voz do Senhor brada dizendo: Elias, retira-te daí. E quem sabe, depois de você profetizar e o negócio acontecer, muita gente vai falar: poxa, Jesus, agora que eu estou em evidência, o Senhor quer me esconder. Outra pessoa vai falar: isso é o diabo, né, Jesus? O negócio aconteceu e Jesus me escondeu. Aí ele está falando: eu preciso te preservar, meu filho. Porque quando mais aparece, tem muita gente que quer estar em evidência. E eu digo espiritualmente, tem pessoas que a gente começou a conhecer que no secreto era uma bênção. Mas foi chegar um nível um pouquinho acima, você viu que morreu espiritualmente. Aí a palavra de Deus diz que Deus leva Elias para o Querite. E no original o Querite é cortado na medida certa. Aleluia! Deus está entendendo, Elias? Você é profeta, profetiza, vive. Eu até assino embaixo daquilo que você profetizou, mas eu ainda vou te cortar para botar na medida certa. E Filipe, é lindo isso, porque o processo é escondido. O processo é Deus, Elias, o corpo e o ribeiro. Não tem clamor, não tem aplausos, não tem amigo para bater no ombro e falar: Elias, eu vi você profetizando, foi lindo. O processo é escondido. O processo é Deus cortando você para botar a medida certa. E perceba, pastora, que todas as vezes que a gente precisa cortar algo, perceba que a gente arranca uma sujeirinha. Simples, sai uma sujeira, pega uma madeira e você tenta encaixar ela no lugar e o negócio não acontece. Aí o pastor Júlio fala: vou ter que dar uma raspada aqui, vai sair uma sujeira, mas vai encaixar na medida certa. Aleluia! Porque perceba que para você ter valor, Jesus precisa arrancar algumas coisas. Eu comecei no fluxo de mas Jesus me levou nesse outro e eu preciso liberar isso. Porque perceba que algo valioso não chega assim já de primeira, evidenciando valiosidade. Perceba que uma pepita de ouro na mão de gente que não entende o que é aquilo vai jogar fora. Porque tem gente lama, presbítero Filipe, tem gente impureza. Mas é o que o Orivo faz. Ele olha e tem gente que fala: isso aqui não serve, vou jogar fora. Aí o Orivo, que é rico, fala assim: dá aqui que eu vou pegar. Aí tem que o Orivo fazer assim de novo um pouquinho. E na medida do fogo, é por isso que ele é chamado de profeta do fogo. À medida que o fogo aumenta, ele vai jogando a pepita dentro do fogo, a impureza daquela pedra vai saindo. E aquilo que parecia que não tinha valor, começa a brilhar, começa a tomar forma. Aí tu entende o porquê de Jesus te fazer passar o processo. E quando você começar a resplandecer, as pessoas vão falar assim: mas chegou do nada. Porque ninguém viu o processo. Ninguém viu o presbítero 15 anos ou 12 com a pastora, e hoje está pregando e falando assim: mas ninguém viu o processo. Era só ele, a pastora e Deus. Aí as pessoas falam: mas hoje está pregando que é uma bênção. Mas se o processo ficou escondido?
Aí Elias está vivendo esse processo e Deus está tendo que arrancar. Mas perceba que Elias profetizou seca. E eu nunca vi, pastora, alguém não viver aquilo que profetiza. Se não viveu o que está pregando, se prepara para viver o que você acabou de pregar. Eu já falei sobre isso aqui. Elias profetiza seca. Aí a Bíblia fala, porque não havendo chuva, o ribeiro seca. Mas eu e o obreiro, a gente lê, a gente conversa muito sobre Bíblia. E o interessante é que há uma necessidade de Deus tirar Elias dessa zona de conforto. E não é sobre Elias. Não é nada sobre Elias. Porque às vezes não é por mim, não é pela pastora. Perceba que a pastora é um tipo de mulher que, se você ligar para ela e falar, pastora, eu estou nesse processo, Deus falar para ela ir, não importa onde, ela entra na guerra. Perceba que Elias, por ser profeta, que está sendo cortado na medida certa, a palavra diz que não havendo mais chuva, o ribeiro seca. Aí a ordem de Deus para eles é, vai para Sarepta. Porque eu ordenei uma viúva para te sustentar. E o interessante é que quando Elias chega na cidade, a mulher está catando graveto, pastor. Essa viúva aqui não é viúva de coronel, não é viúva de major, porque tem uns caçadores de viúva. Aí não, porque fulano morreu e deixou uma pessoa, aí tem uns caçadores. Essa não. Essa está catando graveto. E o profeta encontra ela, ele pede para ela assim, me dá água. Aí ele fala, faz melhor, prepara um bolo para mim também. Aí ela olha para o profeta e fala, eu estou catando os últimos gravetos aqui, porque eu vou preparar o último bolo para mim e para o meu filho, e certamente comeremos e morreremos. Gente, olha isso. Ela não sabe quem chegou no ambiente, veio com uma palavra de Deus para a vida dela. E uma palavra liberada é capaz de mudar muita coisa na nossa vida. Eu falei sobre tocar em Jesus, mas eu entrei no rolo porque uma palavra liberada tem poder de mudar o cenário de muito grande aqui dentro. Quem sabe alguém estou aqui precisando de ouvir apenas uma palavra. A pastora fala que às vezes um abraço vale mais do que muita coisa. Tem alguém que às vezes está desfavorecido e a pastora abraça ele. E nesse abraço é que o Espírito Santo te pega e te envolve e te faz acreditar naquilo que ele falou. Essa mulher ela vai vivenciar um dos maiores milagres da Bíblia. Por quê? Porque no tempo de seca, Deus se mantém fiel na vida dela. Olha como é que o processo de Elias forjou ele a nível que agora está tendo que sustentar a vida de alguém. Porque Elias sai de um lugar, e quando essa mulher fala para ele que vai fazer o último bolo para comer e morrer, Elias fala, mas faz para mim primeiro. Porque tem uma palavra de Deus. E quando essa mulher faz o que o profeta falou, Elias termina a frase dizendo para ela, certamente que o azeite da botija não vai faltar e a farinha na panela não se acabará. Gente, é alguém que vai viver 30 anos de seca tendo azeite e farinha na panela. Ninguém sabe, tem alguém vivenciando isso. E eu acredito nisso, eu sou prova viva disso. Eu já falei essa história para minha pastora. No tempo de pandemia, de seca, eu tenho um compadre meu que ele hoje não está firme em Deus, mas naquela época era uma potência. E ele conseguiu entender o que Deus falou para ele quando ele falou assim, ele, Diácono Igor, acredita que no tempo de crise, Deus me fez prosperar. Deus me fez fazer aquilo que eu mesmo não acreditava que eu tinha capacidade. Eu fiquei perguntando o que aconteceu. Eu chamo ele de meu compadre porque eu sou padrinho do filho dele. Eu falei, o que aconteceu? Aleluia! Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, Igor, glórias a Deus. Ele, Igor, num tempo onde todas as empresas estão quebrando, falindo, Deus me fez abrir 3 empresas. Aí eu falei assim, sério? Pô, que bênção. Aí ele falou, irmão, sabe por que eu consigo ver Deus nisso aqui? Porque Deus poderia fazer em outro momento, aonde estava em alta, aonde estava tudo indo bem, mas Deus esperou todo mundo quebrar para mim entender que o céu nunca entrou em crise.